O que é tricotomia? Alma e espírito são a mesma coisa? Quem foi que disse que o corpo é a prisão da alma? Isso é verdade? Quais os passos para a restauração do ser humano? Você sabe diferenciar hedonismo de narcisismo? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual, um canal que tem por objetivo trazer aqui alguns subsídios para a lição adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Seja bem-vindo a esse canal, já chego aqui fazendo aquele pedido de sempre. Se você é novo, se inscreva também ao mesmo tempo, curta o nosso canal e, se puder, compartilhe, divulgue-o para que chegue a mais pessoas. Também não se esqueça de apertar uma sinetinha que tem aí ao lado do inscreva-se, do compartilhe, que você fazendo isso, o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo. E, ao mesmo tempo, o algoritmo vai estar detectando que esse vídeo ele é de importância e vai lançar para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fico muito feliz em ter você aqui conosco. Espero ser um canal de bênção para a sua vida. Também vou sempre estar alertando que vou deixar nas descrições aqui desse vídeo as aulas em slide. Caso você queira ministrar na sua igreja com um data show ou uma televisão, você pode baixar, pode clicar lá sem medo. Eu ponho primeiro no Mediafire e eu vou e encurto, porque o endereço fica muito grande. E eu uso um encurtador, por isso que fica aquelas letras, aqueles códigozinhos, mas não é vírus, pode clicar tranquilamente. Os nossos slides são slides animados, não são slides parados, né, ali como se fosse um PDF, são slides animados. As gravuras ali elas vão aparecendo com algumas transições e Deus abençoe a sua vida, que você ministre nessa próxima aula uma excelente aula. Deus abençoe os seus alunos também, que você seja um canal para estar falando ao coração de cada um. Muito bem, então vamos para a nossa lição. Estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos falando aí sobre como o espírito da Babilônia ele opera. Já tivemos várias lições, umas lições mais palpitantes do que as outras, algumas bem polêmicas, mas eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida e você está sendo também um instrumento de Deus na sua aula. Deus abençoe. Vamos então para a lição de número 9, que tem como tema uma visão bíblica do corpo. Estamos falando aí sobre como o espírito da Babilônia ele tenta desconstruir tudo aquilo que Deus fez. E tudo aquilo que é santo, ele mostra de alguma forma que o homem em si pode estar agindo de uma outra forma, deixando de lado. Hoje estaremos então falando sobre o corpo, que também é uma criação de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B desse versículo. A verdade prática diz dessa forma: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até quando? Até a volta de Cristo. Muito bem, então vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Não vamos fazer essa leitura, tendo em vista a gente ganha um pouco de tempo aqui para poder trazer uma aula mais rápida, uma videoaula mais rápida.
Então faça essa leitura, leia bastante, tire ali os principais pontos, né, onde Paulo vai falar sobre o corpo humano como criação de Deus e templo do Espírito Santo. Então, nesta aula, nós veremos qual a razão da criação do ser humano. Por que ele foi criado? Também veremos como que o ser humano ele é constituído. E, na oportunidade, veremos quais as consequências da queda do ser humano e o que Deus fez, qual foi a providência que Deus tomou para a restauração deste ser humano caído. E, por fim, nós veremos quais são os conceitos que chocam com a visão bíblica do corpo humano. Falaremos sobre a visão bíblica do corpo humano e, em seguida, no final, estaremos falando sobre alguns conceitos que vêm a chocar com essa visão. E é um assunto bem palpitante também, porque vai falar de algo do nosso cotidiano. Todas as lições estão falando sobre coisas do cotidiano, mas agora envolve o nosso corpo. Como que você trata o seu corpo? Como que você enxerga o teu corpo? Como você tem tratado o teu corpo como templo do Espírito Santo ou como algo qualquer? É isso que estaremos conversando sobre esta lição. Então vamos para o tópico primeiro, que tem como título a criação do ser humano. O primeiro ponto tem como título a origem da raça humana. O ser humano ele foi criado com a manifestação de um milagre de Deus. Por quê? Porque do nada ele fez tudo. A Bíblia diz que ele vai construir, vai criar o universo, vai criar todas as coisas. E logo após de ter criado tudo isso, ele começa a criação do ser humano. E ele criou com um objetivo. Na realidade, ele criou com vários objetivos, mas os principais são para a manifestação e para a proclamação da glória dele, da glória de Deus. E nós observamos que o homem, ele foi criado de uma maneira especial. Não de uma maneira como querem dizer por aí, que o homem foi criado de uma obra do acaso. E se formos olhar a criação do mundo, a criação dos animais, o acaso não teria como criar todas as coisas. Dizem por aí que um Big Bang, que uma grande explosão gerou uma perfeição. E eu sempre, por onde eu tenho andado e tenho trazido algum estudo, eu tenho perguntado, se você coloca uma carga de TNT em um certo lugar, por exemplo, em uma rocha, uma carga grande de TNT, e se você acender aquele TNT, aquela dinamite, melhor dizendo, né? Vamos colocar aqui dinamite. Se você acender aquela dinamite, sair de perto, logicamente, o mais longe possível, o que vai acontecer? Será que vai ter uma destruição ou vai ter uma construção? É claro que a resposta está patente. Vai ter uma destruição. Vai explodir, vai dilacerar tudo aquilo. Os cientistas dizem que através de uma grande explosão nasceu tudo o que nós vemos de perfeição, né? Às vezes a gente se para olhando para nós mesmos. Quantas vezes, talvez você que está assistindo essa videoaula, você parou para observar você mesmo? Você coloca as suas mãos aqui à frente e fica olhando e você começa a pensar no seu corpo, na sua vida, como é, os olhos para poder enxergar, a boca para poder falar,
o nariz para poder cheirar, os ouvidos para poder ouvir, o coração para poder bater, um cérebro, uma mente dada por Deus para realizar coisas grandiosas. E aí nós chegamos a uma conclusão de sempre, e uma conclusão lógica. Nunca nós seríamos uma obra do acaso, mas nós fomos criados de uma forma intencional por um ser superior e de uma forma também pensada. Esse ser que criou a cada um de nós, ele fez intencionalmente e fez também de uma forma pensada. Então, a teoria da evolução, ela mostra que o ser humano, de um girino, ele vai ali, esse girino com o tempo ele vai saindo dali daquela água, e com o tempo ele vai se aperfeiçoando e veio se aperfeiçoando até chegar ao que nós somos. Não vamos dizer que somos perfeitos, porque somos imperfeitos, mas o corpo humano é uma máquina. O corpo humano é de uma obra inexplicável. Isso pode se perguntar para médicos, para doutores, para pessoas que estudam até mesmo anatomia. Eles sempre vão dizer: o corpo humano é algo singular. Então, por ser criado por Deus e ter o sopro de Deus dentro de si, isso mesmo já desfaz de qualquer teoria da evolução, que somos obra do acaso, que estamos aqui por coincidência. Não temos base e não tem como aceitar isso. Então, a criação do homem e da mulher, o que mostra? Mostra, primeiro, o cuidado de Deus, como ele foi cuidadoso em criar, não só o homem, mas criar todas as coisas. Você observa muitas vezes, você come uma fruta e você fica pensando, como que existe um Deus que criou isso aqui de uma forma tão grande, tão deliciosa como esse fruto? Esses dias, essa semana mesmo, estava aqui passando alguns vídeos no YouTube e de passarinhos, né? Cada um mais bonito do que o outro, e alguns parece que foi pego e foi pintado como se fosse pintado com um pincel. É claro que ninguém pintou aquelas cores, nenhum ser humano, mas nós podemos atribuir ao grande Criador essa façanha de criar, né, os passarinhos, todas as plantas, os animais e, por fim, o homem. Isso que nós somos. Por isso, primeiro, quando Deus cria, ele cria, e isso mostra o cuidado dele, o cuidado de Deus. Mostra também que quando ele cria o homem e a mulher, mostra que nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque o que nós temos, os outros animais não têm. Foi dado para nós. Então é um privilégio concedido, e mostra também a criação do homem e da mulher, mostra que isso é singular. Mostra a singularidade desse ato. Isso é singular, é único. Somente com o homem pode e pôde acontecer isso. Isso é motivo, só isso que eu falei aqui, é motivo de nós nos alegrarmos e cada dia mais nos achegarmos a esse Deus criador, a esse Deus mantenedor, a esse Deus sustentador de todas as coisas. Vamos então para o segundo ponto, a constituição do ser humano. Aqui entramos em um ponto para descobrirmos como que o homem é constituído. Esse ser humano que foi construído, criado lá no Jardim do Éden, como ele é constituído? Então, nós estamos falando aqui sobre o tema da nossa lição e nós podemos chegar aqui a essa conclusão que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, o ser humano em si,
ele é um ser tripartite. O que é esse tripartite? É dividido em 3 partes. Ou uma outra palavra que nós podemos usar é que o ser humano é um ser tricótomo. Ou seja, ele tem 3 tomos. Ele tem 3 partes. Então vamos repetir: corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é esse invólucro. O corpo é isso aqui que nós temos, essa caixa, podemos falar assim, bem simples mesmo. Essa caixa, né, esse invólucro. O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções. É a sede das nossas vontades. É a sede, né, das nossas decisões. Então a alma, ela tem essa grande importância na nossa vida. Quando nós choramos, a alma está triste. E quando a lágrima cai, está saindo pela caixa, está saindo pelo invólucro, está saindo pelo corpo. Então, corpo é o invólucro, a alma é a sede das nossas emoções. Quando choramos, a alma está triste. Quando nos alegramos, a alma está alegre. E nós temos em terceiro lugar algo que se chama espírito. E esse espírito aqui não é com E maiúsculo. Por quê? Porque não é o espírito de Deus. É o espírito do homem. E o que faz esse espírito? E ele é encarregado de quê? Ele é encarregado da nossa aproximação com um ser superior. O espírito é tudo aquilo que tem na nossa vida que nos faz chegar-se a um ser para adorar. Então podemos dizer com toda convicção, quando um budista ele está adorando lá a Buda, ao que eles adoram, o espírito dele está querendo alguma coisa para adorar. E isso foi algo que Deus soprou. Deus colocou no homem algo de si, que é esse ponto, né? Essa parte da nossa vida em que nós nos achegamos para adorar alguma coisa. É claro, Deus colocou o Espírito dele para que nós o adoremos. Esta é a função do Espírito. Então, corpo, alma e espírito. Ao corpo, nós denominamos o homem exterior. É o que Paulo ele diz nas suas cartas. O nosso homem exterior. E a alma e o espírito, os dois juntos, nós chamamos ou denominamos de homem interior. Então, uma rápida pincelada aqui sobre esta definição de tricotomia. Vamos para o ponto de número 3, que tem como título Queda e Restauração Humana. Com a queda do homem no Éden, todas essas áreas que nós acabamos de dizer, corpo, alma e espírito, foram afetadas com o pecado. Foi afetado de maneira que quando um desses aqui é atingido, os outros são atingidos também. Não tem como o pecado atingir apenas um. Não tem. Quando se atinge o corpo, atinge a alma, atinge o espírito. Quando se atinge a alma, atinge o corpo, atinge o espírito. Então, a queda do homem no Éden trouxe essa tragédia. É por isso que todos os dias, agora mesmo que nós estamos aqui trazendo essa videoaula, está nascendo uma criança. Essa criança está nascendo com uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Ou seja, o corpo dela já traz a natureza. Alguém vai perguntar, ela já nasce pecando? Não cremos dessa forma de maneira nenhuma. A Assembleia de Deus não crê dessa forma que crianças
até um certo ponto, na sua inocência, elas pecam, mas estão, como a palavra mesmo está dizendo, está na fase da inocência. A partir de um certo momento, ela vai ter consciência do pecado na sua vida. Então toda criança já nasce com essa natureza. Chegando a um certo ponto, ela vai ter ciência do que é pecado, e aí convém agora ela buscar uma restauração ou continuar no mundo do pecado, esse ser. Mas ao mesmo tempo que nós temos a queda do homem no Éden, Deus ele providenciou também a restauração. E o que é a restauração que Deus providenciou? A morte de Jesus Cristo lá na cruz. Através do sacrifício de Jesus, o homem tem a possibilidade agora de se aproximar de Deus. E esse aproximar de Deus, também ele é restaurado. Ele deixa de ser pecador? Não. Mas ele agora é um pecador redimido. O livrar deste pecado acontecerá somente, como nós vamos dizer agora mesmo, no momento da glorificação do ser humano. Então, o homem pecou lá no Jardim do Éden, mas Deus providenciou a restauração. Vamos para o tópico segundo, que tem como título a visão bíblica do corpo. Ponto de número 1. Parte exterior do homem. Nessa lição, não se prende a falar tudo sobre alma e tudo sobre espírito. Essa lição ela tem por objetivo chegar a um consenso, a um ponto aonde vai mostrar como que o espírito da Babilônia ele atinge o corpo humano, fazendo com que a alma e o espírito venham também pecar contra Deus. Então o ponto principal aqui é o corpo nesta lição, tá? Então a parte exterior do homem, nós já falamos aqui, se chama corpo. Mas o que é corpo no original? Corpo, no grego, traz como um referencial, né, uma tradução de soma, né, que significa tão somente parte exterior. Mas ao mesmo tempo em que nós podemos chamar de corpo, nós temos uma outra definição também que é citada pelo pastor Douglas, que é a palavra sars, que significa carne. E o que é isso aí? Os dois são ambos as mesmas coisas, né? É o homem físico na dimensão exterior. É aquilo, aqui, tanto o corpo como a carne em si, quando se fala nesse sentido, é aquilo que envolve os órgãos, mas ao mesmo tempo, envolvendo os órgãos, envolve também a alma e o espírito. Eles estão aqui dentro deste corpo. Às vezes essa palavra carne, ela também vem com um tom negativo. Aí é citado até o versículo, Romanos 7, versículo 18, diz assim: na minha carne não habita bem algum. Aqui está dizendo que toda carne ela é ruim. Aqui está falando que essa carne aqui, no sentido literal, ela é ruim? É isso que Paulo estava dizendo? Não, Paulo estava falando daquilo que eu falei agora mesmo sobre a questão da criança, quando nasce. Ele estava falando aqui da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, né, ela não é um bem, ela é um mal. Tá? Então é por isso que nós precisamos, através de estar na presença de Deus, através do poder de Deus, através da graça de Deus e através do Espírito Santo habitando na nossa vida, nós precisamos dominar esta carne. Né? Então a carne ela milita contra o Espírito e a gente costuma sempre dizer, a carne e o Espírito do homem, eles estão brigando constantemente. Aquele que você
alimentar mais, vai vencer na sua vida. Se você alimentar a carne, os desejos, essa natureza pecaminosa que Paulo está dizendo aqui, a carne vai vencer. Automaticamente, o pecado vai ter domínio sobre a sua vida. Mas se o Espírito, que é tudo aquilo que liga o homem, que quer buscar a Deus, ele for alimentado, como? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da comunhão, através da santidade. Se você alimentar o Espírito come isso aqui. O Espírito ele se alimenta disso aqui que eu acabei de dizer. Então, quanto mais você alimentar esse Espírito, mais você vai ter também comunhão com Deus e santificação. Então, cuidado quando diz, né, que tudo no ser humano não presta. Tudo em nós não presta. Presta atenção, nós vamos falar agora mesmo, né? E isso, inclusive, é defendido por um filósofo chamado Platão. O pastor Douglas Batista, ele fala que na nossa declaração de fé, nós não concordamos com o dizer que o corpo humano é a prisão da alma. Quem foi que disse isso? Platão. Platão, filósofo, ele disse isso e é defendido por muitas pessoas. Então, como o corpo em si, ele aprisiona a alma, então não há necessidade nenhuma, porque não tem como você santificar essa alma e quando o homem morrer, não vai acontecer nada com essa alma, porque ela vai ficar junto com o corpo, ela vai extinguir. Aqueles que defendem que a alma, quando o homem morre, ela é destruída, ela é eliminada. Não, a alma ela não é eliminada e o espírito também não é eliminado. É uma natureza que foi colocada por Deus e é algo eterno na nossa vida, ainda que muitos queiram defender sobre a morte da alma, a destruição da alma, isso não é bíblico. A alma, ela é eterna. Ou ela vai perecer que eu falo, vai estar sendo afligida no inferno, ou essa alma vai estar se alegrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Então cuidado com isso. Platão disse isso aí, muita gente leva por esse caminho também, inclusive alguns segmentos religiosos, né? Isso é erradíssimo, né? Pois na morte mesmo do ser humano, a separação de ambos é evidente, ou seja, do corpo. Nós temos na Bíblia Sagrada, Eclesiastes 12:7 diz que quando o homem morre, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então há uma separação do corpo. Tá? Biblicamente, a Assembleia de Deus tem esse pensamento de que alma e espírito são inseparáveis. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, também diz que quando Elias ele ora por aquele menino que tinha morrido, a alma dele torna para o seu corpo. Então aonde estava essa alma? Ela tinha se separado do corpo daquela criança. Então é errado esse pensamento desse filósofo chamado Platão, respeitadíssimo. Não temos aqui que estar discordando de tudo que ele falou, mas nesse ponto aqui, em vista da Bíblia Sagrada, está errado. Então, a Bíblia ela é correta. Quando o homem em si fala que o ser humano em si é mau, e nós temos essa natureza pecaminosa que nós dissemos agora mesmo, isso não quer dizer de maneira nenhuma que não há como este homem e essa natureza ser restaurada. E isso nós vamos provar em alguns pontos. Por exemplo, Jesus morreu foi justamente para isso, para restaurar o homem. Segundo, o Espírito Santo, ele, quando a pessoa deixa-se dominar por ele, ele vem morar
e ele vem tomar posse desse local. E ele vai dirigir essa vida. Dirigindo essa vida, pode ter certeza que a natureza pecaminosa ela vai ser dominada. Ela vai ser dominada. E, em último lugar, porque assim como o efeito total da morte de Jesus não teve efeito total até o momento, preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Jesus venceu a morte. Tá? Mas por que as pessoas ainda continuam morrendo? A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo. Mas por que ele ainda continua tentando as pessoas? Então, preste atenção. Jesus venceu na cruz. Mas o efeito total dessa vitória na cruz ainda vai acontecer na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai restaurar todas as coisas, ter aqui o juízo final, ter as punições, aí sim haverá, depois de tudo isso, lá no final, um estado perfeito e eterno. E aí, da mesma forma, a restauração do homem será completa. Seremos perfeitos, assim como Jesus Cristo seremos semelhante a ele. Ponto 2. Templo do Espírito Santo. Por ser criado de forma especial, o ser humano em si também tem essa capacidade de manter comunhão com Deus, aquele que o criou. E isso, como nós dizemos aqui, acontece com o domínio e direção do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Paulo, quando estava dizendo isso, ele não estava falando somente para um grupo de pessoas. Ele estava dizendo, o que ele estava querendo dizer é que quando Deus criou o ser humano, ele criou para que esse desse lugar para o domínio do Espírito Santo na sua vida. E se o Espírito Santo domina e dirige, a comunhão com o Deus Criador, ela é total. Então, esse é o sentido dessa palavra, templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós não podemos também dividir templo do Espírito Santo com uma casa de prostituição. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo nos domina quando nós nos deitamos com uma prostituta. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo é que rege a nossa vida, sendo que o diabo tem domínio em diversas situações do nosso ser. Então, ou nós somos templo do Espírito Santo, ou nós não somos. Como disse agora mesmo, somos imperfeitos, mas buscamos aquele que pode nos aperfeiçoar. Ponto 3. Glorificado na ressurreição. Aqui está o ponto que eu estava falando. Acontecerá um dia em que o homem em si será glorificado. Aqui não está dizendo de glória ao nível de Deus, Pai. Não, de maneira nenhuma. Mas será uma glória mostrando que esse corpo que nós temos, nós não teremos mais as imperfeições que nós temos. Nós não teremos mais. Seremos livres do pecado. E isso se chama glorificação. E aqui o pastor Douglas ele toca num assunto que é a soteriologia. Aqui nós estamos falando sobre antropologia, que é a doutrina do homem, mas ao mesmo tempo nós estamos falando também sobre soteriologia. E temos 3 pontos principais na soteriologia que fala sobre esses aspectos. O primeiro é regeneração. Quando nós somos regenerados, nascemos para uma nova vida. Temos também a santificação, que é a formação do caráter de Deus na nossa vida. E por fim, dentre outras, nós temos a glorificação,
O que é a glorificação? É a adequação para nós entrarmos no reino celestial. A ressurreição, isso tudo começa com, mostrando aqui o aspecto da glorificação, vai começar com a ressurreição. Então, Cristo, ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar de uma maneira diferente, porque já teve outras ressurreições antes de Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, ela parte para o próximo passo, que é a glorificação. Então a ressurreição, ela acontece, né? A ressurreição de Jesus acontece antes da glorificação do corpo dele. Assim também, na nossa vida, nós precisamos ressuscitar para entrarmos na glorificação. E essa glorificação ela foi iniciada por Jesus Cristo. E, mais uma vez dizendo, um dia nós teremos um corpo perfeito, como o corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, vamos então para o tópico terceiro, que nós falamos sobre a visão bíblica do corpo. Agora vamos falar sobre a visão secular. Como que este mundo olha para o corpo? Como que este mundo trata o corpo humano? Então, ponto 1, hedonismo e narcisismo. Você sabe o que é isso? Nós já falamos, inclusive, em outras lições sobre esses dois conceitos. Hedonismo é a busca excessiva e desenfreada pelos prazeres, e a maioria dessas pessoas buscam como fuga de um sofrimento na sua vida. Tá? Eles buscam, podemos só pensar aqui, muita gente diz que vai fumar para poder desestressar. Outros falam que vão beber para poder desestressar, curar a tristeza e por aí vai. É uma fuga de sofrimento. Outros dizem que vão praticar atos sexuais para poder também desestressar. Então nós observamos aqui que esse hedonismo tem essa característica de lançar as pessoas neste mundo de prazer, e a maioria dessas pessoas buscam isso para uma fuga de sofrimento na sua vida. Mas nós não encontramos, infelizmente, nós temos que falar isso, não tem como encontrar a solução para os sofrimentos fazendo essas coisas. Mas, por outro lado, nós só nos livramos dos sofrimentos e das tristezas deste mundo se nós estivermos com a nossa consciência boa diante do Senhor e tendo como morada na nossa vida o Espírito Santo. Então, isso é o hedonismo, e nós temos o narcisismo. O que é o narcisismo? O narcisismo é o amor também excessivo. Por quê? A si mesmo. Né? A ponto de eu ter esse amor excessivo e chegar a um ponto de destruir o meu corpo ou desfigurar o meu corpo para alcançar um suposto alvo. Então, quando se fala em narcisismo, essa lenda grega vem de Narciso, onde um dia diz que ele foi olhar na água e se apaixonou pelo reflexo, o seu próprio reflexo, a ponto de ele ficar ali e morrer ali, não levantar daquele lugar, não comer, não beber, e ele morreu ali olhando para si mesmo, admirando a beleza que ele tinha. E trazendo para nossas vidas também, nós vivemos em um mundo narcisista, onde o culto ao corpo está em primeiro lugar. E nós observamos inclusive pessoas que têm um corpo, um corpo que não está doente, um corpo que colocando em pé de igualdade com outros corpos de algumas pessoas, o corpo daquela pessoa é um corpo perfeito, um corpo saudável, mas mesmo assim eles querem melhorar isso, eles querem melhorar aquilo, a ponto de chegar em um certo momento em que eles não se satisfazem. E o que falar de algumas doenças, como anorexia e outras doenças, não estamos falando que isso aqui seja um narcisismo, não, de forma nenhuma,
mas infelizmente nós vivemos em uma sociedade, em uma época em que tudo que você olha, tudo que você vê na televisão está dizendo sobre o seu corpo e você ter um corpo perfeito. Se você for olhar nos filmes americanos, você vê somente pessoas com um corpo escultural. Mas se você for nos Estados Unidos, você vai notar que a maioria dos americanos são obesos. E isso não é mostrado na televisão. Isso não pode ser mostrado porque desfaz daquilo que é mostrado nos filmes. Então vivemos uma sociedade hedonista e vivemos também numa sociedade narcisista. Ponto de número 2, aí temos mais duas coisas também que impedem, e isso tudo aqui é contra o corpo. O hedonismo é contra o corpo e o narcisismo também é contra o corpo. E outras duas coisas também que têm imperado nos dias atuais é a erotização e a libertinagem. A Bíblia mesmo vai mostrar claramente que o sexo dentro do casamento e feito de uma forma natural é uma bênção que veio de Deus e que foi determinado por Deus. E além do prazer, como nós falamos em outras aulas também, além do prazer, tem também uma outra função, que é a procriação da espécie, a perpetuação da espécie. Mas infelizmente, o que nós observamos hoje é a erotização e a libertinagem. E isso tudo tem como objetivo desconstruir esse padrão que nós falamos agora, sobre um casamento perfeito, um casamento ali diante de Deus e também com uma pessoa só, e também uma relação sexual de uma forma natural, normal, e esses pontos da erotização e da libertinagem vêm justamente para destruir, para desconstruir esse aspecto que ficou colocado por Deus. Então desconstrói esse padrão e estimula também práticas sexuais ilícitas. Ao mesmo tempo, a mídia tem mostrado coisas que chocam. As novelas têm incentivado isso, os filmes têm incentivado isso. E, por fim, infelizmente, o Plano Nacional de Educação incentiva isso para fazer também e atingindo as crianças. E aí, o que vai acontecer é o surgimento de pedofilia, o surgimento de relações sexuais de tudo quanto é jeito. Então, isso tudo consequências da erotização e da libertinagem. Ponto de número 3, liberdade e autonomia. Aqui, se você ler o tema aqui desse ponto 3, você vai pensar, liberdade e autonomia, isso é bom? Não é bom? Por que foi colocado? Não, aqui está dizendo de um outro ponto, né? Ele vai falar aqui sobre a questão da liberdade de fazer o que quiser. E isso com o seu corpo. Tá? E liberdade, e aí entra naquela questão do meu corpo, minhas regras. Eu tenho liberdade de fazer o que quiser com o meu corpo. O corpo é meu. Tá? Então está dizendo sobre isso, essa liberdade que está falando, e essa autonomia diz respeito de um homem, né, um ser humano que não deve submissão a Deus de maneira nenhuma. Ele vai falar aqui que a Assembleia de Deus não concorda com o existencialismo ateu. Por quê? Ele fala que esse existencialismo ateu vai justamente falar sobre essa liberdade sem limites. Mas quem foi que inventou essa palavra, sobre esse conceito, essa tese de existencialismo ateu? Foi um filósofo francês, vou deixar aqui do lado, o filósofo francês Jean-Paul Sartre.
ele viveu entre 1905 e 1980. O que defendia Jean-Paul Sartre? Ele defendia que, ele era um filósofo ateu, tá? Ele era um filósofo ateu, tá bom? Então, ele defendia que, além de Deus não existir, também o homem quando ele passa a existir, não existe nada antes e nem depois para este homem. No que concerne ao quê? A alma, ou seja, quando o homem passa a existir, ele pode ficar tranquilo que ele não deve satisfação, porque não existe alma, tá? Não existe espírito. O homem não tem natureza humana ruim, não, de maneira nenhuma. E também o homem não precisa fazer nada para receber recompensa. E isso diante do seu corpo. O pensamento desse homem é um pensamento do espírito da Babilônia, para desconstruir tudo isso aqui, ó. Alma, espírito, a natureza humana caída e também a recompensa por você se santificar, a recompensa por você viver uma vida santa na presença do Senhor. Isso tudo não existe. Então ele vai dizer que o homem ele pode viver uma liberdade incondicional, tá? Que o homem ele tem esse direito de escolha, né? Mas só que ele pode escolher o que ele quiser. A responsabilidade disso tudo recai sobre o próprio homem, né? E em muitos casos ele não tem responsabilidade nenhuma disso também. Esses são alguns pontos, né, da filosofia dessa tese, né, que é criada por ele. Então, Jean-Paul Sartre, ele afirmava que para descobrir o sentido da vida, o homem tem que usufruir de liberdade incondicional. Não tem que ter limite, tá? Nesse aspecto aí, o homem é livre de qualquer moral divina. O indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo. Não deve satisfação a ninguém, nem ao ser humano e muito menos a Deus. Desse modo, os adeptos dos ensinos de Jean-Paul Sartre, eles atuam contra o próprio corpo. Daí vem surgir a legalização, essa luta pela legalização do aborto, porque eu tenho direito de tirar tudo que tem dentro do meu corpo, porque o corpo é meu. Da mesma forma, a legalização da prostituição, porque quem manda no meu corpo sou eu. Eu faço o que quiser com o meu corpo. A legalização das drogas, que está agora em debate, né? Porque eu posso usar a droga que eu quiser, porque o corpo é meu. E, por fim, a eutanásia. Eu posso tirar a vida, eu posso tirar a minha vida, porque quem manda no meu corpo sou eu. E outras coisas relacionadas a isso. Tudo isso derivado do ensino de Jean-Paul Sartre. Ele tinha uma namorada. Sabe quem era a namorada dele? Era justamente Simone de Beauvoir, que é uma das maiores feministas e que disse que uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E isso é um lema do feminismo. E isso tudo derivado do namorado dela, Jean-Paul Sartre. Muito bem, então vamos para a nossa conclusão dessa aula magnífica, uma aula abençoada, um tema palpitante. Vamos para a nossa conclusão. Vou ler aqui o que o pastor Douglas Batista fala na conclusão. Ele diz dessa forma: criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo.
Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do Espírito, o Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Muito bem, então vamos aqui nos despedindo desta videoaula. Chegamos ao final. Que Deus abençoe a sua vida. Que nesse domingo próximo você ministre uma excelente aula, que você seja usado por aquele que está habitando na sua vida, o Espírito Santo, aquele que habita no teu corpo. Que Deus abençoe os seus alunos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, peço a todos aí, curtam o nosso canal, se inscreva, compartilhe e clica ali no sininho. E eu tenho certeza que fazendo isso, poderá chegar a outras pessoas também. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.